Olá a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal, O Espírito do Evangelho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gratidão. E vamos iniciar com uma historinha verídica envolvendo o jogador de basquete, Michael Jordan. O Michael Jordan, fazendo uma analogia com o futebol para nós, brasileiros, que entendemos um pouquinho mais aí desse esporte, o Michael Jordan foi considerado uma espécie de um Pelé do basquete. E, recentemente, a Netflix lançou um documentário chamado, no original, Last Dance, que seria a última dança, o último momento em que Michael Jordan iria deixar lá as quadras. E, na versão brasileira, esse mesmo seriado recebeu o título de Arremesso Final. Bem, no episódio 7 desse documentário, mostra um momento muito triste, dramático na vida do Michael Jordan, que é quando o pai dele, o James, foi assassinado no dia 23 de julho de 1993. Uma tragédia. E no dia do funeral, ele conta que a mãe dele, a Dolores, nas palavras do Michael Jordan, era uma pessoa muito forte. A primeira coisa que ela disse para o Michael Jordan foi: você tem que ser grato. E aí o Michael Jordan fala, e eu comecei a olhar por um outro lado, por um lado mais positivo. E ele comenta aqui, uma das coisas que meu pai sempre me ensinou foi que você precisa transformar algo negativo em algo positivo. Por isso, passei a ver as coisas por outro ângulo, e isso me ajudou a superar. Mais que um pai, a gente percebe isso pelo documentário, o pai dele, o James, era praticamente um amigo do Michael Jordan. A mãe diz no documentário, a Dolores, a mesma que falou para ele ser grato, disse o seguinte, que o Michael compartilhava coisas com o pai que ele não compartilhava com mais ninguém. E aí nós conseguimos entender por que a mãe fala para ele, ó, seja grato. Porque Michael Jordan teria que ser grato por ter podido contar com a companhia e os conselhos do pai. Então, era essa a principal ideia dessa frase, que para nós pode surgir um pouco assim fora do contexto, um momento funeral, um momento triste. A mãe chega para o filho e fala, seja grato, então, por ter contado com a companhia e os conselhos do pai. E aí nós chegamos na frase do Evangelho para nós hoje, que é o que está dando o nosso norte aqui para a nossa exposição, para a nossa palestra de hoje, que é uma carta que Paulo escreveu aos Colossenses, que diz uma coisa muito curta: e sede agradecidos, e sejam agradecidos. Isso é Paulo, está lá no capítulo 3, versículo 15 dessa carta aos Colossenses. Agora, reparem que Paulo não diz sejam agradecidos apenas quando auxiliados ou bem tratados. Não. Nós temos que ser gratos por tudo o que nos ocorre. Paulo volta nesse tema na primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz o seguinte: por tudo dai graças, pois é a vontade de Deus a nosso respeito. Mas só lembramos de sermos gratos, isso na maioria das vezes, quando as coisas vão bem. Às vezes nem isso, nem percebemos as coisas, não damos um valor. E esquecemos que tudo o que nos ocorre vem de Deus e é para o nosso bem. O espírito Maximilian tem uma frase ótima no livro Nossa Estrada de Damasco, feito aqui pela médium Taile André. E esse livro, no nome, né, Nossa Estrada de Damasco, já mostra bem que é um livro que vai pegar vários ensinamentos de Paulo e fazer uma reflexão, porque foi a partir da Estrada de Damasco que Paulo passa a ser um cristão. Ele vê Jesus e ele muda totalmente o caminho dele. Então, o Maximilian, nesse livro, diz o seguinte: tudo o que Deus nos dá é para o nosso bem, mesmo aquilo que nós enquadramos na categoria do mal. Tudo é lição e aprendizado. Portanto, tudo é bom para a nossa evolução, até mesmo as coisas negativas, as coisas ruins que acontecem em nossas vidas. E nós não temos essa compreensão ainda. Mas, num futuro, talvez, nós possamos entender por que determinadas coisas aconteceram em nossa vida. Talvez só lá no plano espiritual que nós vamos entender um pouquinho melhor. Mas nós temos que ter essa confiança, essa fé, essa certeza de que o que está acontecendo para nós, mesmo que para o nosso olhar, como diz aqui o Maximilian, enquadramos na categoria do mal, na verdade é algo que era positivo, que nós deveríamos ter passado. É como disse o Michael Jordan sobre o pai, né? Uma das coisas que ele sempre me ensinou foi que você precisa transformar algo negativo em algo positivo.
por isso passei a ver as coisas por outro ângulo. E isso me ajudou muito, e ajudou a superar essas questões negativas, disse aqui o Michael Jordan. E é um pouco isso, às vezes nós ficamos muito presos só no lado negativo. O que nós podemos ver de lado positivo das coisas também? A frase da mãe do Michael Jordan foi realmente impactante, né? Quando ela disse para o filho no funeral, você tem que ser grato. Ninguém esperava uma frase como essa naquele momento. Choca um pouco para nós essa frase. Mas dentro de um contexto, de todas essas explicações, nós percebemos por que o Michael Jordan deveria ser grato naquele momento, por ter tido a oportunidade de ter a companhia do pai por muito tempo. Outra frase impactante para nós é uma que está no livro Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca, que vocês sabem, é palestrante espírita, autor de vários livros. E ele abre um capítulo desse livro com a seguinte provocação: e se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu hoje? Vou repetir. E se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu hoje? Por exemplo, hoje eu não faço nenhum agradecimento. Não agradeço por ter uma casa, por exemplo, ter um teto, ter essa roupa, ter saúde. Aí o dia seguinte eu vou acordar com tudo que eu agradeci no dia anterior. Eu não agradeci nada sobre isso. O que vai acontecer? Eu não tenho casa, eu não tenho roupa, eu não vou ter alimento, eu não tenho roupa, eu não tenho nada, eu não tenho saúde. É complicado. Imagina se acontecesse isso no mundo real. Como que nós acordaríamos? É uma boa reflexão, uma boa provocação para nós aqui, para nossa reflexão, para nós pensarmos um pouco. Puxa, e se acontecesse isso? Olha, eu imagino, estou aqui, apenas imaginando, que provavelmente nós acordaríamos com bem poucas coisas. Por quê? Porque nós agradecemos bem pouco, agradecemos muito pouco. Nós gostamos de pedir muito, mas nós agradecemos muito pouco. E damos mais importância também aos problemas. Por mais que os problemas não sejam, assim, em sua quantidade, mais significativos do que os pontos positivos que temos em nossas vidas. E temos muitas coisas boas para agradecer. O próprio De Luca faz uma listinha lá nesse capítulo. Ele fala o abraço de um filho, a visão de uma árvore florida, a visita de um amigo. Isso quando pudermos voltar a ter um contato social, por enquanto estamos todos meio isolados por causa da quarentena, da pandemia. Ter uma cama para dormir, o De Luca diz aqui, né, das coisas boas que nós temos que agradecer: a água para tomar o banho, remédio para a dor, música para sonhar, livros para voar e tantas outras pequenas felicidades que passam despercebidas por nós, diz aqui o José Carlos de Luca. Eu até acrescentaria outras questões também, que às vezes nós também não damos muita importância. Estar na companhia de uma pessoa que nós gostamos, aproveitar esses momentos que estamos juntos, assistir um programa de televisão juntos, fazer uma refeição juntos. Não sabemos até quando nós vamos ficar juntos. Não é verdade? Não temos essa. Se um desses companheiros parte para a pátria espiritual antes, né? Então nós temos que aproveitar, sermos gratos por termos esse momento juntos. Também, eu falei agora há pouco de refeição, poxa, agradecer que nós temos aí comida na nossa mesa. É importante ter esse agradecimento, que muitos não estão tendo essa possibilidade nesse momento. Por exemplo, outra coisa que nós podemos ser muito gratos, eu sei que muitos de nós temos aí nossos bichinhos de estimação, uma coisa importante, sermos gratos por termos essas possibilidades de interagir com nossos animaizinhos de estimação. Seria ótimo se conseguíssemos incorporar a gratidão como um hábito da nossa vida. Isso faria com que nós sentíssemos contentamento também pelas boas coisas da vida, nos ajudaria até a passar por situações difíceis, só de lembrar de que nós temos muitas coisas positivas para agradecer. Sede agradecidos, diz lá Paula, vamos reforçar muito isso, e por todas as bênçãos que nós temos. No livro Fonte Viva, que é escrito aqui pelo Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que vocês sabem, foi um mentor do Chico Xavier, e esse livro é psicografado, claro, pelo Chico Xavier, tem um capítulo, o 155, Aprendamos a Agradecer. É o Emmanuel que fala sobre isso, aprendamos a agradecer. E ele vai reforçar muito tudo isso que nós já vimos. Ele fala assim, o seguinte lá nesse texto: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. Reforçando isso, vamos ser gratos a isso. Aí ele começa a elencar algumas coisas. A largueza da vida. Puxa, vamos agradecer, vamos ser gratos por estarmos vivos. E temos aí uma vida longeva, vamos chamar assim, uma palavra meio estranha, mas nós temos uma longa vida pela frente, né? Normalmente. Vamos agradecer pelo ar abundante, pelo oxigênio, pela alegria de ver, pelo dom de aprender,
pelo pão que nos alimenta, como nós falamos há pouco, o pano que nos veste, que é a roupa. E aí ele chama atenção para duas questões que eu acho também muito significativas aqui para a nossa reflexão. Ele fala o seguinte: vamos ser gratos pelas mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Diz ainda: vamos agradecer, sermos gratos pelos benfeitores anônimos que nos transmite a riqueza do conhecimento. Aqui ele coloca uma questão que muitas vezes nós não nos damos conta. Quantas pessoas estão envolvidas, por exemplo, que nós não temos a menor ideia, para preparar lá a comida que nós recebemos? Estou falando assim, por exemplo, se tem lá uma hortaliça, ela não brota na geladeira, alguém teve que plantar aquilo, carregar aquilo, levar para o mercado, para você teve que ter uma pessoa para colocar lá para você poder comprar aquela hortaliça. Vejam quantas pessoas estão envolvidas para que nós possamos ter, por exemplo, uma refeição. É uma questão. As pessoas que se preparam ou produzem as roupas, as vestimentas, nossas, nós também não temos a menor ideia. Achamos que está tudo dentro do guarda-roupa. Abrir lá e está lá a roupa, mas essa roupa ela teve que ser produzida por alguém. E tem uma série de benfeitores anônimos que estão aí ao nosso lado e que nós não damos muito, não chama a nossa atenção, nós não percebemos como nós estamos sendo amparados, nós ficamos muito olhando para aquelas pessoas que são mais próximas de nós, mas existem outras pessoas que estão nos ajudando e de um jeito anônimo, como diz o Emmanuel. Um exemplo aqui muito real que nós estamos vivendo hoje são os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, todo o pessoal da saúde que está envolvido aí na linha de frente, aí na trincheira em relação aos cuidados que tem que ser das pessoas que estão indo procurar os hospitais com o problema dessa questão da pandemia e tudo mais. São benfeitores anônimos. Quantas pessoas estão aí passando noites longe da família nesse momento tão complicado para poder ajudar outras pessoas que estão padecendo agora dessa doença? Há uma outra questão antes dessa da pandemia que eu tinha visto lá no G1, no portal, no G1, que fala também da área médica, mas é interessante. Fala lá de um caso que aconteceu no Hospital Regional do Baixo Amazonas, localizado em Santarém, na região oeste lá do estado do Pará. E parece que é uma referência em oncologia lá no norte do país. E, obviamente, num local como esse não faltam histórias de pessoas que superaram, histórias inspiradoras. E uma delas é do Luiz de Souza, de 69 anos. Ele estava fazendo um tratamento de câncer de próstata. E fez lá o tratamento, foi tudo bem, e como uma forma de agradecer pelo tratamento recebido no hospital, ele compôs um poema dedicado à equipe responsável lá pelo seu caso. A médica, radioterapeuta, Patrícia Mineiro, foi a maior homenageada. Segundo Souza, o modo dela tratá-lo o tocou, pois ele não esperava que fosse ganhar tamanha atenção e cuidado. A doutora Patrícia disse o seguinte, que ele ficou tão feliz de ser bem recebido, de ser bem orientado, e ele, como um poeta, se inspirou, ela disse. Comentou a médica que disse se sentir honrada com a homenagem. A gente nunca espera, ela disse, a doutora Patrícia, a gente espera um obrigado, que a pessoa fique feliz em ser bem atendida, mas um poema desse a gente nunca aguarda. Segundo Patrícia, foi a primeira vez que ela recebeu um agradecimento desse tipo. Ela conta que já houve agradecimentos formais, mas nunca um tão gentil e atencioso. A Patrícia não fazia parte do círculo de amizades, né, do Luiz antes, é uma desconhecida. Por um acaso, ele teve que passar o tratamento com ela. É aquilo que o Emmanuel está falando, os benfeitores anônimos, que nós muitas vezes temos e não sabemos à nossa volta. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos em relação à poesia. É uma poesia longa, eu não vou aqui falar a poesia inteira, mas duas estrofes, só para nós entrarmos um pouco nesse clima da gratidão. Ele diz o seguinte aqui: esta é a nossa homenagem em forma de gratidão. Patrícia, isso foi feito do fundo do coração. Trabalhando desse jeito, sem racismo e preconceito, tens por certo a salvação. Parabéns aos servidores, a cada profissional, os meus agradecimentos. De uma forma geral, grato pela humildade desta grande unidade chamada Hospital Regional. Uma maneira de agradecer, uma maneira de expressar gratidão pelo atendimento que ele teve. Outro caso também interessante do nosso dia a dia, aconteceu essa semana, quase aqui no meio de maio, que é o momento que nós estamos aqui gravando essa nossa exposição, teve um caso do vendedor de cachorro quente,
vendedor de cachorro-quente lá no Recife, capital de Pernambuco, o senhor Barruada, um senhor bem simplesinho, né? E ele era muito conhecido pelo cachorro-quente que ele vendia. Só que com a pandemia, todo mundo teve que fechar as portas, parar de vender, não podia ter contato social. Resultado, as contas continuavam chegando e ele estava com dificuldade financeira. No desespero, ele gravou um vídeo, muito simplesinho, pedindo uma colaboração, que as pessoas pudessem ajudá-lo, porque ele estava sem um tostão. E vejam, a questão viralizou. Várias pessoas viram aquele vídeo e contribuíram para o senhor Barruada. Tanto que ele gravou um outro vídeo, dias depois, e falando o seguinte: olha, o que vocês me ajudaram já dá para eu vencer a batalha. Podem parar de depositar. Palavras dele lá nesse outro vídeo que ele gravou. Muito obrigado mesmo pela ajuda. Vocês me ajudaram muito. Muito obrigado. Quantas pessoas anônimas que nunca comeram cachorro quente do Barruada foram lá e ajudaram? Benfeitores, mãos invisíveis, benfeitores desconhecidos. É aquilo que o Emmanuel fala, os nossos benfeitores anônimos. Por isso é importante sermos gratos por tudo, até por aquelas pessoas que nós não temos ideia que podem estar nos ajudando e colaborando com a nossa vida, sem que nós percebamos. Há um caso muito interessante no Evangelho, está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11. Jesus estava indo para Jerusalém, ele estava entre a Galileia e a Samaria ficava bem no meio do caminho, entre a Galileia e a Judéia, que é onde fica Jerusalém, e quando ele estava para entrar numa cidade, um povoado lá, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe, porque havia toda uma restrição de contato social com pessoas que estavam com essa dificuldade, com essa doença. E pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Por que Jesus fala isso? Porque eram sacerdotes que decidiam, eles olhavam para as pessoas e viam se tinha aí uma questão de pureza ou impureza, se tinha uma doença, no caso, como a questão da lepra ou qualquer outro problema de pele, eles afastavam essa pessoa do convívio social. É como se essas pessoas fossem impuras, elas não poderiam conviver com as pessoas puras, porque havia uma relação entre a doença e a questão de desobediência a alguma lei, alguma regra lá que eles seguiam. Então, por isso que elas tinham que ser afastadas, porque elas não podiam ficar junto com os puros. Então, por isso que Jesus fala: ó, vão apresentar-se aos sacerdotes. Por quê? Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Por isso, então, que Jesus pede para eles irem em encontro aos sacerdotes, para mostrar que eles agora estavam curados. Aí, um deles, ao perceber que estava curado, voltou atrás, dando glória a Deus, em alta voz, aos berros. Jogou-se no chão, aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. E aí veio uma informação interessante. E esse que se atirou aos pés de Jesus, que deu glória a Deus em alta voz, era um samaritano. E aqui nós temos que fazer também um outro parênteses. Os samaritanos, eles viviam numa espécie de conflito com os judeus, porque eles tinham práticas religiosas um pouco diferentes dos judeus. E os judeus, falar para um judeu que ele era um samaritano, era uma ofensa gravíssima. Tanto que, para tentar desqualificar Jesus, em certo momento no Evangelho, um deles fala que ele era um samaritano. Jesus era um samaritano, para ofendê-lo, para desacreditá-lo. Então, por isso que é interessante esse momento aqui, quando ele fala que, puxa, um samaritano foi o que voltou para dar graças por estar curado. Então, Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E o estrangeiro porque ele era da Samaria, era um samaritano. E disse a ele, então Jesus falando para o samaritano: levante-se e vá, sua fé o salvou. Interessante, mas ele já não estava curado? Por que essa questão aqui da fé e ele sendo salvo? Parece meio estranho, parece até uma redundância. O que Jesus estava querendo mostrar com isso para aquele samaritano? Que ele não estava simplesmente curado, como seus demais companheiros, também foram curados. Ele estava salvo também internamente, porque ele foi grato, ele foi humilde, ele demonstrou a gratidão por estar curado. Então, nesse momento, e também, quando ele faz esse agradecimento, ele se mostra humilde, ele mostra respeito por uma mão que o ajudou. Portanto, quando nós estivermos fazendo aqui as nossas orações,
o nosso evangelho no lar. Vamos agradecer por tudo. Vamos nos lembrar, na hora que nós estivermos fazendo nossas preces e o nosso evangelho no lar, vamos nos lembrar daquela frase lá que o De Luca nos colocou. E se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu hoje? Vamos passar horas agradecendo, eu tenho certeza. Muitos de nós vamos fazer isso a partir desse momento. E que bom que seja assim. Mas, principalmente, não vamos nos esquecer lá do Emmanuel, falando das mãos invisíveis, dos benfeitores anônimos. Vamos ser gratos a eles também. Principalmente por aquele companheiro espiritual que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, que é o nosso mentor, nosso anjo da guarda, que nos auxilia incansavelmente e muitas vezes nós nem percebemos a força que ele nos dá, a sustentação que ele nos dá para que nós possamos passar pelas situações mais difíceis, a inspiração para nós, de repente, termos aí um novo olhar para outras respostas, outras saídas que, de repente, nós não percebemos. Então, tudo isso é um trabalho anônimo e um benfeitor nosso, que é o nosso querido mentor. Vamos ser gratos a tudo e também a ele. Muita paz a todos. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.